profetas verdadeiros como Daniel, que honram o chamado como Samuel. O amor de muita gente já se esfriou, a iniquidade a muito se multiplicou, amantes de si mesmos. Mas Deus não vai deixar jamais se escarnecer. É hora da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar. É tempo de viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar, o noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, pois sem santificação ninguém verá o Salvador. Santidade no agir, santidade no falar, santidade no vestir, santidade no olhar, santidade para vencer o pecado e todo o mal, santidade para crer no que é sobrenatural, santidade para esperar a promessa se cumprir, santidade ao caminhar e aos impulsos resistir, santidade ao se negar e ao tomar a sua cruz, santidade para subir ao encontro de Jesus. E naquele dia, muitos homens e mulheres irão dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, eu orei, demônios expulsei. Mas infelizmente o Senhor dirá a eles: não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar na igreja os seus ardis. É tempo de viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar, o noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor, pois sem santificação ninguém verá o Salvador. Santidade no agir, santidade no falar, santidade no vestir, santidade no olhar, santidade para vencer o pecado e todo o mal, santidade para crer no que é sobrenatural, santidade para esperar a promessa se cumprir, santidade ao caminhar e aos impulsos resistir, santidade ao se negar e ao tomar a sua cruz, santidade para subir ao encontro de Jesus. Santidade no agir, santidade no falar, santidade no olhar, santidade para vencer o pecado e todo o mal, santidade para crer no que é sobrenatural. Santidade para subir ao encontro de Jesus. Mas para aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, vão ouvir Jesus dizer: vinde, vinde, benditos de meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. Glórias sejam dadas a ti, ó Deus Todo-Poderoso, Santo, Majestoso. Aleluia, santo é o teu nome, és o Cordeiro, aquele imaculado, ó Senhor, aleluia, convocamos o Senhor, aleluia, santo é o Senhor, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ouve o clamor da tua igreja Senhor, aleluia. A juventude, ó Deus eterno, agradece a oportunidade.
Boa noite a todos, cumprimento com a paz do Senhor. Agora iremos para o momento dos dízimos e ofertas. Aos nossos visitantes, os envelopes de oferta se encontram nas costas das cadeiras ou nas suas frentes. Aos dizimistas da casa, vocês já conhecem o procedimento. E você que irá louvar o Senhor através da sua oferta, que irá glorificar o Senhor através do seu dízimo, que você, com seu coração quebrantado, aberto, contrito, possa louvar o Senhor neste momento. Amém? Vamos fazer uma breve oração e entregar esse momento nas mãos do Senhor. Amém? Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós o louvamos, Senhor, desde que quando nós amanhecemos esse dia, o Senhor nos deu força, nos deu vigor, nos deu, Senhor, um trabalho, o Senhor nos deu o que comer, o que beber, o que vestir. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos e agradecemos ao Senhor, ó Deus, por todas as dádivas que o Senhor tem nos concedido. E aqui neste momento, Senhor, nada mais recolheremos os frutos, ó Deus, do nosso trabalho, ofertaremos na Tua casa, para que essa seja edificada. Então que assim o Senhor receba, ó Deus, e que nós ofereçamos de todo o coração, ó Deus, com amor, não por, ó Deus, por obrigação, não porque os homens nos veem, Senhor, levando envelopes à frente, mas porque sabemos, ó Deus, que um coração grato, Ele sempre irá, ó Deus, ministrar, ó Deus, o dízimo, a oferta na Tua casa, procurando sempre o melhor. Ó Deus, em nome de Jesus, então que o Senhor receba todas as nossas ofertas, e assim nós oramos, pedimos e agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Aqueles que forem entregar as suas ofertas e os seus dízimos, podem vir até a frente e depositarem aqui, amém? Carinhosamente chamo de reverendo. Quem diria, nós que éramos do mundão, por diversas vezes íamos nas festas, ficávamos na rua, bêbados, né? E o Senhor faz a obra, e a obra do Senhor é perfeita. Foi o meu líder de jovens na família Osana, me ajudou muito, me orientou muito, orou muito pela minha vida, e eu glorifico ao Senhor pela vida dele, pois é um exemplo para mim. Todos os jovens aqui são testemunha, a qual eu sou líder, o quanto eu falo dele. Estou mentindo, jovens? O quanto eu falo desse homem de Deus, também o William, né, um grande amigo meu também, aí na caminhada, na fé, e eu louvo a Deus pela vida deles. E hoje estou aqui, líder de jovens, presbítero da igreja. Ele também agora congrega na igreja batista, né? Vai ser aí um grande pastor, e o Senhor vai falar através da vida dele, amém? Que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Abra o seu coração, pois o Senhor irá falar muito mais com cada um de nós. Estenda sua mão para cá, por gentileza. Pai soberano e eterno, graças te damos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já operou aqui nesta noite. Iremos agora neste momento, Senhor, sermos mais uma vez alimentados pela Tua gloriosa palavra. A Tua palavra que é a verdade, que liberta, que instrui, Senhor, que nos aconselha, que nos edifica e que nos exorta também, Pai. Ó Senhor, usa o Teu servo de uma forma poderosa, Deus. Que ele venha, Senhor, transmitir a Tua palavra com autoridade, com ousadia do Teu Espírito Santo. E que a Tua igreja esteja com o coração aberto para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Graça e paz também. É meio clichê falar que é motivo de alegria eu estar aqui, mas é óbvio que é motivo de alegria. Mas
mais do que isso, é uma satisfação ver esse trabalho, né? Ver como tem sido realizado, ver o grupo de dança, a palavra do pastor e o hino que a juventude cantou. E uma coisa que é importante nessa fase, nessa idade, é que vocês não percam esse ímpeto. Esse ímpeto é o que o mundo, o inimigo e o pecado quer tirar de vocês. Essa alegria. Davi, quando ele comete aquele pecado grave diante de Deus, ele sabia que ele não perderia a salvação, mas mais do que isso, ele sabia que ele perderia a alegria da salvação. E é isso que o pecado produz em nós. Ele tira a alegria da salvação da nossa vida. Todo esse ímpeto que nós estamos hoje, ao longo da semana, a gente vai perdendo. Quando chega na outra semana, a gente vê que a gente já se esvaziou. E o tema desse congresso, ele é muito propício, santifique-se, que ele vem, né? O santo continue a santificar-se. É muito importante porque a gente vai falar um pouco sobre essa ideia de santificação, né? Já foi falado muito sobre a volta de Jesus. Vou pedir só para o irmão diminuir um pouquinho, que eu tenho um déficit de acompanhar e falar com som. Então, assim, se santificar é muito importante, entender que Jesus vai voltar é muito importante. Mas mais do que isso é entender o porquê nós devemos se santificar. E a palavra do irmão foi muito propício de nós entendermos esse chamado de salvação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a doutrina da santificação essa noite. Mas antes disso, outra alegria é de estar aqui com a família Osana, que eu liderei por 5 anos, se eu não me engano, um pouquinho mais. A minha conversão se deu aqui na Assembleia de Deus do Brás, aqui no Heliópolis. Eu tinha 18 anos e o Senhor me chamou para essa obra. E lá nós trabalhamos bastante, né, Laiane? Trabalhamos bastante. Como o Carlinhos tem trabalhado aqui, desculpa pelo Carlinhos, porque para mim é Carlinhos. Presbítero Carlos, para mim fica muito formal. Mas o Carlinhos é um grande amigo, né, junto com a Renata, e eu sou feliz pela vida deles e feliz pela vida de vocês, pelo trabalho que eles têm feito. Também quero saudar o pastor Marcos. Obrigado pela vida dessa igreja e pela vida de cada irmão. Amém, irmãos? Vamos à palavra de Deus. Apocalipse 22. A partir do versículo 6 até o versículo 11. Agora, no momento da palavra, irmão, desculpa eu ser chato, se puder ser sem o som, para mim é melhor. Só para os irmãos ficarem atentos à palavra de Deus. Vamos lá. Apocalipse, versículo 6 diz assim, vamos ler até o 11. Então o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e seus irmãos os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo.
o justo continue na prática da justiça e o santo a se santificar. Hoje em dia nós vemos poucos congressos, às vezes poucas vezes, ser falado sobre Apocalipse nas igrejas hoje em dia, né? E os jovens, principalmente, eles têm muita curiosidade em saber mais sobre Apocalipse, que é um livro de tantos mistérios, né? Que nos deixa com uma pulga, às vezes, atrás da orelha por algumas questões. E uma coisa que eu me recordo é que a primeira vez que eu li o livro de Apocalipse foi na minha adolescência. E eu nem era cristão. Eu nem pensava sequer nas coisas de Deus naquela época. Estava eu e um amigo em casa, e depois de nós conversarmos sobre como seria o fim do mundo, decidimos ler Apocalipse. Olha que doideira. Duas pessoas que não são crentes estão conversando sobre o fim do mundo, sobre como será o fim do mundo, e de repente a gente fala, vamos ler Apocalipse, o povo fala tanto desse livro, vamos ver lá o que está escrito. E a gente teve essa experiência. Vou confessar aos irmãos, foi uma experiência totalmente estranha. Gente, não entendemos bolhufa de nada do que significava algumas linguagens. E ao mesmo tempo uma sensação de medo, e que tudo acabaria em destruição. E grande parte das pessoas tem essa ideia de Apocalipse. Por isso que o livro de Apocalipse, a carta de Apocalipse, precisa ser lido à luz do seu contexto bíblico. Se tem uma coisa que Apocalipse fala, é do Antigo Testamento. O pano de fundo de Apocalipse é o Antigo Testamento. Então, se eu não conheço nada de Antigo Testamento, dificilmente eu vou entender muitas coisas que acontecem no Apocalipse. E além do contexto bíblico, é importante a gente ter a ciência do contexto histórico, para que nós possamos ter um melhor entendimento do que João está falando. Vale ressaltar que era um tempo em que a igreja vivia oprimida, sofrendo perseguições, confisco de bens, tortura e martírios por meio do Império Romano. Alguns acham que Apocalipse é um livro que só fala de tragédia, calamidade e caos. Por isso causa tanta curiosidade e até medo em alguns leitores, como foi no meu caso. Mas o objetivo geral deste livro, naquele contexto, era alertar quanto à segunda vinda do Senhor Jesus e trazer esperança para aqueles cristãos que estavam vivendo todos esses problemas dos quais eu falei. Então, nós vemos que Apocalipse é uma carta profética, é carta e profecia o seu gênero, escrita às 7 igrejas da Ásia Menor. E além de ser carta e profecia, ela é o gênero literário chamado apocalíptico. E esse gênero ele não começou a existir a partir daqui, ele já existia no meio do povo judeu, no meio do povo grego. Apocalíptica porque isso é um livro permeado de símbolos, números, visões, revelações divinas sobre o futuro e também o triunfo do bem sobre o mal. A literatura apocalíptica visa fornecer esperança, encorajamento e um senso de intervenção divina em tempos de crise. Essa é a ideia de Apocalipse de forma resumida. Agora a gente vai ao texto, o qual nós lemos, e nós vamos lê-lo para que a gente possa entender melhor o que João está querendo falar. O versículo 6, eu vou ler novamente, diz assim: Então o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus do Espírito dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em breve deve acontecer. Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Nos versículos 6 e 7, mostram que João acabou de ter todas as visões do Apocalipse.
mas ainda assim ele se vê diante de um anjo que traz algumas afirmações importantes. Mas antes de continuar aqui sobre essas afirmações, a qual o anjo diz, eu quero abrir um parênteses, porque aqui é uma discussão teológica para definir quem é o anjo que está falando nesse texto. Se é o próprio Senhor Jesus, pois a forma que é dita, eis que veio sem demora, dá a impressão de ser uma fala direta de Jesus. Outros entendem que é o mesmo anjo do começo da carta de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, ou talvez seja um dos anjos que derramam as taças da ira de Deus. Independente de qual anjo seja, eu acredito, assim como a maioria dos estudiosos, que nesse caso não se trata de Jesus falando diretamente, mas um anjo a serviço de Deus. E é importante a gente pontuar isso. Então, nós vamos às 3 afirmações importantes que são ditas por esse anjo. A primeira afirmação importante que o anjo diz é que as revelações do Apocalipse são fiéis e verdadeiras. Apesar do nome Apocalipse de João, como a gente conhece, acima de tudo é o Apocalipse de Jesus. É a revelação a partir do céu, é a palavra de Deus. Por isso é confiável, sendo fiel e verdadeira. O Apocalipse, verdadeiramente, é um livro de origem divina. O mesmo Deus que revelou sua palavra aos profetas, também revelou a mensagem do Apocalipse a João, através do seu anjo. Deus está autenticando o Apocalipse como um livro absolutamente inspirado, ou seja, canônico. Vemos Deus autenticando esse livro através dessa fala do anjo. Segunda afirmação importante que o anjo diz, ele diz que a pessoa que guarda o que está escrito neste livro é considerada bem-aventurada. E aqui, guardar também significa obedecer, praticar, observar. Isso significa valorizar a importância do texto. As profecias do Apocalipse não foram escritas, irmãos, fiquem atentos a isso, para satisfazer a curiosidade intelectual quanto ao futuro, mas elas foram escritas para que a igreja seja capaz de viver dentro da vontade de Deus. A profecia não é apenas para informar sobre o fim, mas principalmente para preparar um povo santo para o fim. Eu lembro das aulas de Apocalipse na EBD dos adolescentes lá da igreja. Muitos foram nas primeiras aulas, irmãos, achando que nós revelaríamos os mistérios ocultos, né? O pessoal já acha que vamos ter a revelação do que significa cada mistério aqui. E quando nós fomos estudar, apenas contextualizamos à luz principalmente do Antigo Testamento, não buscando validar teorias baseadas em suposições, que vemos muito no YouTube. Tem de crente assistindo o YouTube, fala, tem um vídeo bênção sobre as revelações do Apocalipse. Fora de contexto, muita coisa, conversa fiada. Então, mas a gente precisa trazer o propósito inicial que o autor trouxe ao escrever esta carta. E a terceira afirmação importante que o anjo diz, é que ele fala, por meio do anjo do Senhor, Jesus diz o seguinte, eis que eu venho sem demora. E aqui a gente vai chegar no cerne da palavra dessa noite. Agora eu quero que você viaje comigo e imagine você, um cristão do primeiro século, sendo oprimido pelo Império Romano, e de repente chega uma carta do apóstolo João. E nessa carta Jesus fala, eis que venho sem demora. Qual que seria a sensação? A sensação é de uma volta repentina. Seria motivo para você não parar e continuar a acreditar nas promessas de Deus.
Com certeza foi essa a sensação de muitos naquela época. Só que Jesus não volta tão rápido como você imagina, como você imaginava. E o que era motivo de esperança pode virar uma frustração. Eles olham o Império Romano, que continua a assolar os cristãos, e tudo parece que continua do mesmo jeito. E às vezes na nossa vida, passamos por essa sensação. Jesus parece que está demorando. Vemos tantas injustiças no mundo, através dos noticiários, e nós constatamos isso em nossa volta. Na política, é tanta corrupção. Aquele cara que você sempre acreditou é o próximo corrupto a aparecer lá. Na cultura, é tanta perversão. A dança que foi feita aqui, a cultura secular se apropriou da dança e sexualizou a dança. E às vezes dançar parece que é errado. Mas quando dança para a glória de Deus, não há problema, porque a cultura foi criada por Deus, para a glória dele. A arte foi criada para a glória dele. Então, nós vemos na cultura tanta perversão, na sociedade uma distorção de valores. Você já reparou que parecia ser certo há uns anos atrás, agora é errado. E o que era errado para todo mundo, agora é tido como certo. E além de tudo isso, que às vezes dá essa sensação que Jesus está demorando, tantas coisas que tiram a nossa atenção, a ponto de já não desejarmos e nem ansiarmos pela volta do nosso Jesus. Jesus, ao subir aos céus, ele prometeu que voltaria. E nós não podemos esquecer de tal promessa. Pedro explica isso em sua carta, em 2 Pedro 3, do versículo 9 ao 11, de uma forma magnífica. Ele deixa muito claro o que acontece. Ele diz assim: o Senhor, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aí ele muda e fala: porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será desfeito, olha a conexão com o Apocalipse. Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Pedro é enfático ao dizer que o motivo de Jesus não ter retornado ainda é porque não completou a quantidade total de salvos. O Senhor, ele aguarda com paciência, não querendo que ninguém pereça. Porém, isso não pode nos deixar relaxados, igreja. Pelo contrário, devemos estar atentos, pois esse dia virá como um ladrão. Será num piscar de olhos. Então, para não sermos pegos de surpresa, devemos viver de maneira santa e piedosa. E assim como a carta de Pedro, o livro de Apocalipse também está nos exortando a viver uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E a exortação que eu gostaria de trazer hoje, através do Espírito Santo, é pautada em algumas perguntas diretas a cada um aqui nessa noite. E eu já fiz essas perguntas para mim, e agora eu quero fazer para cada um no seu íntimo. Jesus está voltando, e como está a sua vida de santidade diante de Deus? Melhor, o que você
tem feito para se santificar? Ou mais, o que tem te afastado de Deus, a ponto de impedir você de viver de forma santa? E enquanto eu for falando, eu quero que você guarde essas perguntas no seu coração. E a palavra diz em Hebreus que quando ouvires a voz do Espírito Santo bater no seu coração, não endureça. Porque Deus já tem falado conosco desde o começo desse culto. E Ele quer falar mais. Precisamos mais do que nunca fazermos um autoexame com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Esse é o meu desejo para todos nós esta noite. Então nós vamos ao texto que faz parte do tema desse congresso. Apocalipse 22:11 diz assim, e eu quero que você divida esse texto em 4 partes. Continue o injusto a fazer injustiça, parte 1. Continue o imundo a ser imundo, parte 2. O justo continue na prática da justiça, parte 3. E o santo continue a santificar-se, parte 4. 4 declarações são feitas. E note que as 2 primeiras apresentam aspectos negativos e as 2 últimas apresentam aspectos positivos, sendo que a primeira e a terceira se correspondem, assim como a segunda e a quarta parte. Vemos o contraste aqui entre o injusto e o justo. E o que isso significa? Enfatiza as obras de uma pessoa. E também vemos o contraste entre o santo, entre o imundo e o santo. E isso enfatiza o caráter de uma pessoa. E nós vamos focar nesta declaração, nós vamos focar na 4ª declaração, que é o santo continue a se santificar. Quando fala o santo continue a se santificar, fala a verdade, não soa meio estranho? Parece até um pleonasmo, né? Ou seja, uma redundância. Já viu aquela pessoa que fala, tipo, descer para baixo ou subir para cima? Parece isso, né? Mas João, ele não usou nenhum tipo de vício de linguagem, pelo contrário. Ao afirmar que o santo deve continuar a se santificar, ele está reforçando uma teologia muito bem elaborada pelo colégio apostólico. E em todo o Novo Testamento nós vemos essa teologia. Olha lá, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, a parte 2, a parte A. Diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, o santo que está sendo dito em Apocalipse é o mesmo tipo de pessoa que foi santificada em Jesus Cristo em Coríntios. Aqui trata-se a mesma pessoa. E o santificar-se em Apocalipse é a mesma coisa de ser chamado para ser santo, que é dito em Coríntios. Há uma correlação. Então, diferente do que muitas igrejas pensam, santificação, irmão, não é tradição de homens. Santificação não são costumes. Não é tipo não usar calça comprida que você está se santificando. Não é deixar o cabelo crescer. Não é não comer carne de porco. É coisas do tipo. Isso não é santificação. Santificação é uma obra da graça de Deus, que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo. É uma obra interna. Por causa do pecado, a imagem e semelhança de Deus em nós foi corrompida pelo poder do pecado original, que tem a ver com o pecado que herdamos de Adão. Por isso, nascemos em pecado. Nós fomos corrompidos de forma
integral, ou seja, todo o nosso ser deu pane, foi corrompido. Todo o nosso ser foi afetado. E em Cristo, essa natureza pecaminosa é convertida a ponto de nos tornarmos santos. Mas essa natureza pecaminosa que está na nossa carne, ela não é retirada de um todo. Por isso é necessário que nós nos tornemos nova criatura. As coisas velhas precisam ficar para trás, para que tudo se faça de novo. Agora nós temos uma nova maneira de viver, que não mais é controlada pelo domínio do pecado. E Paulo vai dizer em Romanos 6,14, que o pecado não terá mais domínio sobre vós. E no 22 do mesmo capítulo 6 de Romanos, ele diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. Há uma ordem, uma sequência na salvação. E nós vemos isso claramente ao longo da Bíblia. Primeiro, nós somos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Em seguida, há uma chamada do Evangelho. Somos regenerados, há uma conversão. Nossa natureza pecaminosa é restaurada, mas não destruída. Em seguida, vem a justificação que muda a nossa posição jurídica diante de Deus. Agora somos considerados justos por meio de Cristo. Nos tornamos filhos por meio da adoção. E posteriormente, a santificação visa mudar nosso comportamento, a nossa conduta. Nesse ponto, a ordem da salvação pode até mudar de acordo com cada visão teológica, mas basicamente isso termina em glorificação. Então, de forma resumida, a justificação nos livra da culpa do pecado. Isso tem a ver com o passado. A santificação nos livra do domínio do pecado, referente ao nosso estado presente. E no fim teremos a glorificação, que será quando seremos livres da presença do pecado. Ou seja, após a segunda vinda de Jesus, e haverá a ressurreição do nosso corpo em pecado, num corpo glorificado, ou seja, um corpo sem pecado. Agora, voltando especificamente à santificação, a mesma acontece em duas fases distintas, e eu quero abordar da seguinte maneira com os irmãos. Tem a santificação como posição, que é a fase inicial, e a santificação comportamental, que é o desdobramento dessa santificação inicial. Então, a santificação posicional significa que todo aquele que crê, você que creu, é santificado em Jesus e se torna santo de uma vez por todas, imediatamente após ser convertido pelo Espírito Santo. Você se torna santo diante de Deus. Então, o que é ser santo, Rafael? Ser santo é estar em Cristo. Quem está em Cristo é santo. Parece que é difícil, mas não é. Por isso, quando escreve algumas igrejas, que ele se dirige aos crentes como? Qual que é o termo que ele usa? Aos santos. Muitos desses santos, antes de conhecerem Cristo, como nós, eu era terrível. E muitos daqui, eu creio que eram terríveis. Carlos mesmo falou que antes a gente éramos parceiros de balada. E hoje nós somos irmãos em Cristo Jesus. Olha que bênção. E olha o que diz 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Por isso que eu gosto do texto bíblico, que é um quebra-cabeça que vai se montando. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais,
nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí o que ele vai falar? Olha nós aqui, ó. Alguns de vocês eram assim, alguns de vocês eram assim. Mas, ó o mas, vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados, tudo isso no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então todos esses citados que em outro momento eram considerados injustos diante de Deus, agora que foram lavados, justificados, são considerados santos em Cristo Jesus. Porém, o texto de Apocalipse é enfático ao dizer que o santo deve continuar a se santificar. Em Coríntios fala que nós somos chamados exatamente para sermos santos. Uma vez que eu me torno santo, não há outro caminho que não o da santificação. Não tem como, não tem para onde correr, uma vez que eu me arrependo, que eu confesso os meus pecados, que eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que eu me torno santo, não há outro caminho. Isso nos se torna a nossa vocação, é a nossa nova caminhada, é a vida cristã. A vida cristã é o quê? É uma vida de santificação. Aí você deve estar pensando, e aquele irmãozinho que fala que é santo, mas você só vê, só misericórdia. A gente vê, né? A gente olha, a gente não é cego, a gente enxerga, a gente sabe quem é, quem não é, quem produz, quem não produz, quem dá frutos. Então, se você vê alguém assim, que se diz crente e não busca em nenhum momento uma vida de santificação, é das duas uma. Ou ele nunca se converteu, ou por isso não vê ele não se converteu e por isso não vê a necessidade de santificação, ou ainda ele está passando por um processo até reconhecer tal necessidade. Eu lembro que a minha conversão acontece em 2018 ou 2008, e o primeiro Natal que eu passo eu vou para a casa de um amigo. O que aconteceu? Enchi a cara e estava já dançando um forrozinho. Aí no outro dia, qual é a cara do crente? A pior possível. E às vezes acontece, há essas quedas, há erros, há falhas no meio da jornada. Mas se você é alguém que nasceu de novo, o Espírito Santo ele sempre vai te incomodar a viver uma vida de santidade. Agora, se você não se converteu, você não vai sentir nada mais do que remorso, e você vai continuar a fazer. E muitas das vezes nessa caminhada, como eu já tinha dito, temos pecados que não conseguimos vencer num primeiro momento. Ou um vício que nós carregamos há bastante tempo. Tem gente que tem 15 anos de cristão e tem um vício que desde o começo ele nunca conseguiu largar. E por isso, algumas vezes nós nos desesperamos achando que não somos salvos ou que Deus não nos ama. Mas é necessário, irmãos, para a gente ter uma vida cristã de qualidade, é necessário nós entendermos o pecado na nossa vida. O que o pecado faz em nós, a natureza do pecado, e entendermos a santificação, para que nós possamos entender essa batalha espiritual, que é uma luta que não é externa, mas é uma luta interna, que faz parte da nossa natureza e que lutaremos contra ela até o final da nossa vida. Pois a santificação ela é incompleta nessa vida. Ela só será completa na glorificação. Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, passa pelo estômago e sai, mas o que contamina o homem é o que procede do coração. E nós somos contaminados
diariamente por diversas coisas que nos enfraquecem, tirando a nossa vontade de buscar a santificação, e com isso não buscamos a Deus. Por isso, a primeira etapa foi a posicional da santificação. Na segunda etapa da santificação, nós vemos o que chamamos de santificação comportamental ou progressiva, que é a luta diária contra o pecado. E muitos falham, porque aqui está um ponto importante, e quando eu entendi esse ponto, a minha vida mudou muito. Porque muitos falham porque tentam lutar com as suas próprias forças, sem pedir a ajuda de Deus, e sem entender que é por meio da graça dele que nós vencemos essa luta. Por mais que tenha uma cooperação da nossa parte, e é necessário isso, essa é uma obra inteiramente do Espírito Santo que nos capacita a vencer. Precisamos depender de Deus e entender que é nossa responsabilidade buscar a santificação. Se você não se santifica, não é culpa de Deus, e sim exclusivamente sua. Outros falham porque abusam dessa graça e pecam a todo momento com a justificativa que a graça de Deus que nos basta. Fazem da graça de Deus o que muitos chamam de graça barata. Não vivem de forma digna do Evangelho. Precisamos entender a vontade de Deus, sabendo o propósito para a qual fomos chamados, como é dito em 1 Tessalonicenses 4, do 3 a 8, que o pastor já leu aqui nesta noite. E a gente vai ler novamente. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. Pois a vontade de Deus é a santificação em vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Na Bíblia do pastor estava da impureza e cada versão está de uma forma diferente. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda ou defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, olha isso aqui, portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o Espírito Santo a vocês. Obrigado, querido. Irmão, se tem uma coisa, e eu vou falar tristemente, e faz parte de todos nós, se tem uma coisa que o povo de Deus cai, no Antigo Testamento era a idolatria, hoje também, mas tem uma coisa que o povo de Deus cai, é na imoralidade sexual. É triste dizer isso, mas é uma verdade inegável. Mas como Paulo diz, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Se na sua vida você tem alguma impureza nesse sentido, saiba que não foi para isso que Deus te chamou. Infelizmente, temos rejeitado a Deus em muitos momentos. E não temos tido a sensibilidade para reconhecer o quanto somos negligentes no exercício de uma vida de piedade. Deixamos a nossa vida de oração em segundo plano. Quando oramos, somos rápidos, porque já estamos tão cansados do dia a dia e da correria, e nós não dedicamos um tempo de qualidade a Deus. Na leitura da palavra, temos preguiça de estudar as Escrituras. Sempre arrumamos desculpas ou fazemos aquela leitura corrida para dar um check, no devocional do dia. Precisamos, mais do que isso, precisamos investir mais tempo se queremos crescer na palavra.
meditar na palavra e jejum, muitos nem sabem o que são tais práticas. Não há interesse nesses exercícios que nos ajuda a uma vida de consagração. E muitas outras coisas. Evangelizar, anunciar a palavra de Deus. Muitos acham que é papel só dos pastores e dos líderes. Vida em comunidade. Se tem uma coisa que a pandemia tem tirado dos crentes é o que é viver em comunidade. Se você soubesse que quando você está aqui com seu irmão batendo papo, jogando conversa fora, Deus está te santificando, porque a vida em comunidade é uma graça de Deus. Vida em comunidade, ter um pastor ou um líder que te ajude na sua caminhada, ajudar os fracos na fé, contribuir com os menos favorecidos. Todas essas nossas negligências e essas realidades influenciam diretamente a nossa vida de santificação. Se você vê um crente que se diz santo, que ele está se santificando tanto que ele se acha superior aos outros, ele se acha melhor, ele não ajuda os fracos na fé, essa santidade dele é mentira. A santificação produz um fruto de humildade. A gente se sente inferior ao nosso irmão, é o contrário. A gente estende o nosso braço, a gente estende o nosso ombro para poder ajudar. Então, todas essas negligências influenciam na nossa vida de santificação. Aí, o que acontece? E aqui eu vou me incluir, tá, irmãos? Mais do que nunca, que eu gosto de série. Assistimos a 10 horas de série. Aí depois fala, agora eu vou ler a Bíblia. Qual a chance disso dar certo? Você ficou 10 horas assistindo uma série, não é porque a série é pecaminosa, pode ser que seja. Mas é porque você está cansado, o seu corpo precisa descansar. Arrumamos tempo para fazer diversas atividades ao longo da semana. Trabalhar, estudar, academia, né, que está em alta, algum esporte, entretenimento dos mais variados, shopping center, né? E falta tempo para qualquer coisa que seja relacionada à nossa fé. Aí eu vou usar o meu exemplo e eu fico imaginando Deus olhando lá de cima. E Ele falando, olha lá o Rafael, ó, foi para o culto domingo, já passaram 2 dias depois do culto de domingo e nada. Já passaram 3 dias e até agora não apareceu por aqui. 4 dias e nada. Agora sim, chegou o final de semana, ele vai lembrar de mim de novo porque ele vai para a igreja. Fala a verdade se isso não é uma vida cristã medíocre. Se é que pode ser chamada de vida cristã, pois não tem Cristo no seu dia a dia. Então caímos num pecado que eu tenho falado muito para os adolescentes lá na igreja, sou líder de adolescentes, que é um pecado que muitos não se atentam, que é o pecado da autonomia. Que é quando começamos a fazer tudo, exatamente tudo, sem pedir a direção de Deus. Em tudo, a gente vai fazendo. É como se Deus não existisse. É o pecado da autonomia. É o pecado que Adão cometeu no Éden. Quando ele não foi ouvir a voz de Deus, não foi consultar a Deus antes de comer do fruto da árvore. Precisamos, mais do que nunca, deixar todo o embaraço do pecado que nos rodeia. E se for necessário, precisamos despertar para que o pecado não mate nossa vida espiritual. Efésios 5, do 14 ao 20, eu já estou encerrando. Diz assim, esse texto é muito forte. Desperta. Desperta, irmão. Você que está dormindo. Levanta-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. E não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor. Lembra qual que é a vontade do Senhor? Para que Ele nos chamou? Aí ele continua, no 18.
E não se embriaguem com o vinho, por isso leva a devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, busque as coisas do alto. Se você só enche sua cabeça com as coisas deste mundo, como você quer ser diferente? Como você quer ser sal da terra e luz deste mundo? Paulo diz em Filipenses, no 4, do 8 ao 9, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor que existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. O verdadeiro amor, quando você fala eu amo a Deus, não adianta você falar. Deus, ele só reconhece essa sua fala quando você obedece. A carta a João, ele vai falar que o verdadeiro amor resulta numa vida de obediência. Por fim, para encerrar com os versículos 12 e 14 de Apocalipse, que diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Jesus irá retribuir cada um segundo as suas obras. Se as suas obras foram realizadas em Cristo, você receberá galardão e não sofrerá danos. Entrarão na Nova Jerusalém pelos portões da frente e desfrutarão da árvore da vida. Mas se as suas obras estiverem alicerçadas na vontade humana, não terão valor algum para Deus, e esses não terão direito à árvore da vida, mas sofrerão a condenação eterna. Mas o texto diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes. Se você está aqui nesta noite, não é porque você é bonzinho, porque você é forte espiritualmente, porque você é um homem de oração, de jejum, é porque a graça de Deus te capacitou. O sangue de Jesus lavou todas as suas impurezas, todos os pecados, e o texto de Apocalipse 22:17 vai dizer: e o Espírito e a noiva diz: vem. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida eterna. Venha beber desta água, não depende de você, mas é obra exclusivamente de Deus. Mas talvez você não tenha bebido, ou você não, quer dizer, talvez você não esteja bebendo, ou nunca bebeu. E o não beber significa que você nunca conheceu a Cristo, e se você quiser reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, essa é uma oportunidade de você vir aqui à frente. Tem alguém aqui que nunca bebeu desta água e quer beber e quer vir aqui à frente, reconhecer Jesus como Salvador da sua vida? Pode vir, irmãos, não tenha medo. Tem alguém? Se não tem, amém. Mas agora eu quero fazer um convite para você. Já assistiu aquele filme Baby, o porquinho atrapalhado? Às vezes você está que nem aquele porquinho, todo sujo. Você quer viver uma vida de santificação, mas você não consegue. Aí você tenta e cai, tenta e cai. Mas você quer mudar isso. Você está entendendo melhor a santificação e o que é uma vida separada para Deus. Eu vou pedir que você venha aqui na frente. E eu não quero te emocionar, eu quero que você venha com um compromisso de que você vai tentar mudar e
que você vai buscar viver de acordo com a vontade de Deus. Venha você que não tem vivido como você esperava, mas você quer vir aqui à frente, a gente vai orar por você. E o Espírito Santo de Deus vai te conduzir na sua vida. Tem alguém que quer vir aqui? Pode vir, irmãos, não tenha medo não. Esse é o momento. Você tem manchado as vestes, você tem sujado suas vestes, mas Deus te chama para a santificação. Alguém quer vir? Se ninguém quer vir, a gente vai orar daqui. Tem gente vindo. Amém. O Espírito Santo está falando, irmãos. Quem quiser vir, venha. Qual o seu nome? Leonardo? Mais alguém? Você que quer mudar essa vida que você tem levado e viver uma vida mais reta diante de Deus? Ou mais alguém que não conheceu a Cristo até o presente momento? Vamos orar pelo Leonardo, agradecer por essa decisão dele. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer. E eu quero colocar em tuas mãos a vida do Leonardo, que ouviu a pregação, a palavra, e que pela fé em Cristo, Senhor, reconheceu a necessidade, Senhor, de te buscar. Que o teu Espírito Santo dê a ele, Senhor, um novo coração. Que o teu Espírito Santo o conduza, Senhor, para que ele viva, Senhor, para a tua vontade. Perdoa os pecados dele, ajuda ele nas fraquezas, Pai. Também oro pela sua igreja, Pai. E oro para que o Senhor venha limpar toda a mácula, todo o pecado que tem nos contaminado. Que muitos têm no coração manchas que precisam ser retiradas para que possam viver a plenitude do teu evangelho. Transforma, Senhor, as mentes, transforma os corações, muda, Senhor, a inclinação, Pai. Tira vícios, Senhor, transborda nos corações aqui nesta noite, Pai. Porque o Senhor está voltando, Pai. E o Senhor quer um povo que se santifique cada vez mais. Pai, em nome de Jesus eu te rogo e te peço que o Senhor, Pai, perdoe todos os nossos pecados, Pai. Que haja verdadeiro arrependimento nesta noite. Que haja uma verdadeira mudança de mente, uma metamorfose. Que hajam jovens, adolescentes aqui que busquem ao Senhor em primeiro lugar, Senhor. Eu te louvo e te agradeço pela vida dessa igreja e pela vida desses jovens, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Obrigado pela oportunidade, obrigado, Carlinhos, obrigado ao pastor Marcos. Deus abençoe, que o nosso Senhor abençoe a cada irmão, que cada um tenha um final de semana abençoado e que amanhã tem mais, né? Venham, quem puder vir, vai ser bênção em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja, vamos levantar para poder adorar o nome do Senhor mais uma vez. Indescritível é o seu amor, me procurou e sua graça me alcançou. Não posso ouvir sua voz sobre as águas. Tu me chamaste, acalmou o mar. E eu pude ver o horizonte, um novo dia, comigo estás. e eu não sei como explicar que não há outro igual em Jesus.
indescritível é o seu amor. Me procurou e sua graça me alcançou. Não posso entender nem explicar. Amor eterno nunca me abandonará. Hoje sou livre, estou liberto, e agora o céu vive em mim. E redimido, te entrego tudo, de mãos erguidas, adoro a ti. E eu não sei como explicar que não há outro igual. E Jesus conquistou meu coração, me amou sem condição. Meu Deus, indescritível é seu amor. Me procurou e sua graça me alcançou. Não posso entender nem explicar. Amor eterno nunca me abandonará. Indescritível é indescritível é indescritível é indescritível é Seu amor me salvou, sua graça me alcançou. A Jesus seguirei, e onde for eu irei. Indescritível é o seu amor. Me procurou e sua graça me alcançou. Não posso entender nem explicar. Amor eterno nunca me abandonará. Indescritível é o seu amor. Me procurou e sua graça me alcançou. Não posso entender nem explicar. Amor eterno nunca me abandonará. Seu amor me salvou, sua graça me alcançou. A Jesus seguirei, e onde for eu irei. Amém. Glória a Deus. Palavra gloriosa que o Senhor nos direcionou aqui nesta noite. A importância da Igreja de Cristo viver em santidade, em santificação, porque Ele vem. Se assente só mais um instante. Nós iremos entregar uma lembrancinha para cada um de vocês, uma forma de agradecimento. Muito obrigado à família Usana, à Igreja Nova Aliança. Muito obrigado para o pastor Luiz pela sua presença, ao meu irmão Rafael que trouxe a palavra, e a todos que aceitaram o convite e estiveram aqui conosco para participar desse primeiro congresso, né, da Juventude ao Deus Eterno. O primeiro, em nome de Jesus, de muitos que virão aí pela frente. Amém? Tem cantina quando terminar o culto. Amém? Chama agora o pastor Dimes para estar fazendo a oração e dando a bênção apostólica.
Boa noite. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Enquanto a lembrancinha está sendo distribuída, agradeço mais uma vez a presença de todos aqui nesta casa. Tenho certeza que o Senhor falou em cada coração aqui nessa noite. E Ele vai continuar falando. Uma coisa que eu estava ali atrás, eu falo, o Espírito Santo falou no meu coração, quando Jesus fala para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa igreja. Sabe por que não vai prevalecer? Porque Deus quer ver a igreja do jeito que está aqui hoje, adorando, glorificando, exaltando o nome dEle. Jesus está voltando. Ele quer pegar a igreja desta maneira, quer ver a igreja desta maneira, que a gente venha glorificar o Senhor, que a gente venha se santificar todos os dias, para que a gente não venha ser pego de surpresa. Amém? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor, agradecer por esta palavra, agradecer por mais essa semana. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus de honra, de poder e vitória, Criador dos céus e da terra, de tudo que nele há e nele existe, Pai, te glorificamos, Pai, o teu santo nome, nosso Deus amado e bendito. Pai, eu coloco em tuas mãos, Pai, cada vida que está aqui, cada jovem, Pai, que está comprometido com esta obra, os pastores desta casa, os pastores presentes aqui, Pai, essas pessoas, Pai, nossos irmãos em Cristo, te agradeço, Senhor, por aquele jovem que aceitou o convite e o que o Espírito Santo tocou no coração dele, Pai. Hoje, festa no céu, porque uma vida, Pai, se arrependeu. Pai, te louvamos, te engrandecemos por esta palavra aqui ministrada, Senhor. Pai, que o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê um resto de noite abençoado, um sono abençoado, crendo, Pai, crendo, Senhor, que cada dia mais o Senhor, que é um Deus zeloso, um Senhor que é amor e justiça, o Senhor que no dia de hoje, Pai, já nos livrou, já livrou de tantas coisas, Pai, já, Pai, nos guardou, Pai, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor, aqui, Pai, presente, para que todos venham, Pai, estar comprometido com esta obra, que amanhã, Pai, seja uma outra palavra maravilhosa, Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, toca em cada coração que está aqui, Pai, toca em cada vida que está aqui, Pai, que os jovens, Pai, que venham continuar, que venham prosseguir, jovem, como assim eu sou porque a tua palavra fala que 1000 anos para o Senhor é como 2 dias. Então eu sou jovem ainda. Somos jovens na tua presença, Senhor. Então abençoe cada vida. Abençoe esse ministério, Pai. Abençoe cada igreja aqui representada, Pai. Assim oramos, Pai. Assim te agradecemos por mais essa palavra, por mais essa noite em poder estar aqui para te glorificar, para te exaltar, para engrandecer o teu santo nome, que é o único digno de receber toda honra e toda adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Faça assim com as suas mãos em forma de concha. O grande amor do Pai, a graça salvadora do Filho e as consolações do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todo sempre em nossas vidas. A igreja do Senhor fala: amém. Que Deus abençoe, que leve vocês em paz e segurança. Tem uma cantina aí, amém?